Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar dos números desse Corinthians líder. Defesa sólida, pragmatismo e gestão de elenco. Mais uma vez o Vitor Pereira deu aula, dentro e fora de campo. E tem a nova função do Renato Augusto, hein? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! É só o começo do Campeonato Brasileiro, mas a gente já começa a estabelecer algumas coisas. Os principais candidatos, eles realmente ainda não entraram na competição. Tem muito tempo ainda? Tem. Mas o calendário, que é tema, né, discutido em todas as entrevistas coletivas dos treinadores, ele realmente está apertado. Porque a gente tem uma Copa do Mundo, os estaduais terminaram antes, o brasileiro começou antes, e aí as equipes que estão em mais competições, elas vão sofrer. Especialmente aquelas que têm um elenco mais limitado, não tem como. E os treinadores estrangeiros, né? O Rogério Ceni, que está aqui há muito tempo, já batia nessa tecla. O Abel Ferreira, que é um estrangeiro, mas que já está aqui na sua terceira temporada, né? Já bate muito nessa tecla. E o Vitor Pereira, mais uma vez, o Fabian Bustos do Santos também, eles estão apavorados com o que eles estão encontrando aqui. Porque realmente é um ano atípico. Normalmente a gente já tem problemas de calendário. Esse ano, então, por conta da Copa do Mundo, tá tudo encurtado. E também da pandemia, né? Que foi empurrando uma temporada na outra, né? Os jogadores na temporada passada nem tiveram férias, né? Ou pré-temporada, foi uma coisa meio emendada. Esse ano, a tentativa, né, de colocar as coisas em ordem, mas com a necessidade de empurrar tudo, espremer tudo por causa da Copa. E várias competições ao mesmo tempo. Então o Vitor Pereira ontem, ele mais uma vez bateu nessa tecla, mas eu preciso valorizar o que o Vitor está fazendo em termos da gestão física, porque é muito natural você ver treinadores que, quando precisam preservar, eles descansam o time inteiro. Eles vão jogar na quarta-feira e aí precisa do time titular no domingo. Bom, preserva, descansa e bota o time alternativo. Isso normalmente não dá certo, porque aquele time não tem entrosamento, porque os caras, provavelmente, né, por serem reservas, têm um nível muito abaixo em relação aos titulares e aquele time acaba sofrendo. Pode ser que eles consigam um resultado ou outro. E outra, que nível de confiança você vai manter nesse elenco se o cara sabe que ele é do time reserva e que ele só vai jogar na fogueira? E que depois, quando for preciso, vai entrar o time titular. Então tem várias circunstâncias que nos indicam, né, que você fazer isso é muito equivocado. O Vitor Pereira, ele está fazendo uma gestão jogador a jogador, minuto a minuto. Então ele foi perguntado, porque agora vem uma sequência terrível, né? A Portuguesa do Rio, um time da quarta divisão, frágil, tudo mais. Mas se não vencer, não avança na Copa do Brasil. E a gente teve exemplos aqui até de equipes inferiores, obviamente, né, ao Corinthians hoje, mas o Grêmio e o Inter pararam para Mirassol e Globo do Rio Grande do Norte. Foram eliminados. E aí não dá mais tempo. Você não pode mais avançar. E a Copa do Brasil, ela é rentável, ela é uma competição interessante. Então, assim, não dá para você vacilar, né? Botar bota um sub-20 para jogar e que ganha mesmo assim. O time reserva, né, alternativo, nem tão reserva assim, com o Jô, inclusive, no time, empatou só com a Portuguesa do Rio de Janeiro no jogo de ida. E agora, o jogo de volta, o Corinthians precisa vencer. Então tem esse jogo no meio da semana. No próximo sábado tem o Internacional, e é um jogo que vale a liderança do Brasileirão. O Corinthians está líder do campeonato. E depois tem o Boca Juniors pela Libertadores na Bombonera na próxima terça-feira. Então é quarta, sábado e terça. E aí, como é que você faz? Então, quando ele foi questionado pela Isabelle Moraes, inclusive, da Band, sobre o que ele faria, né, qual jogo ele priorizaria, ele falou, gente, o torcedor do Corinthians vai querer ganhar todos esses jogos. E eu também, porque assim, é um jogo mata-mata na quarta, eu preciso avançar. No domingo vale a liderança do Brasileiro, eu não posso afrouxar. E depois tem o Boca na Bombonera, o time ainda não está classificado na Libertadores, esse jogo é importantíssimo. Como é que você faz? Jogo a jogo, para você saber qual o teu nível de estresse físico dos teus jogadores. Vejam o que ele está fazendo com o Renato Augusto, por exemplo. O Renato foi saindo cada vez mais cedo dos jogos. Saía no começo do segundo tempo, depois no intervalo, em outros jogos ele não entrou. Contra o Deportivo Cali ele ficou de fora, entrou no segundo tempo, nos minutos finais, foi titular contra o Bragantino. E aí, cara, ele foi o cara do time. Num jogo em que o time não jogou tão bem, mas ele ainda assim foi decisivo.
Não só pelo gol marcado, por todo o funcionamento de meio campo, que funciona muito melhor quando o Corinthians tem o Renato Augusto a pleno. E ele jogou até os 39 do segundo tempo. É fato que esse cara não vai jogar na quarta-feira. Talvez o William, que saiu no segundo tempo, um pouco mais cedo, acho que 30 minutos, se eu não me engano, comece o jogo. Ou o Renato, o William, especialmente eu estou citando esses dois, que são os principais jogadores do time, eles fiquem no banco de reservas, ele monte uma equipe alternativa e caso você precise, tipo assim, pô, tô sendo eliminado. Tá 0-0, tá indo pra pênalti e tal. Vamos pro banco de reservas, William, Renato, joga aí os 30 minutos finais. E aí você vai vendo as circunstâncias a cada momento, né? Bom, classifiquei, fez 3-0 no primeiro tempo, não precisa nem botar os caras, entendeu? Deixa eles para domingo para jogar contra o Inter. E aí, como ele precisa pensar no jogo do Boca, você, sei lá, bota 45 minutos, bota 60 minutos, tira o cara antes, também dependendo da circunstância do jogo. Tá 1-1, jogo em casa. Precisa valer a liderança do brasileiro. Dá uma esticada um pouco mais. Isso se nenhum jogador tivesse queixado de dor e tudo mais. Cara, é uma matemática, um xadrez que o Vitor Pereira tá fazendo, mas que tá muito interessante. Ele não começou com o Maicon, por exemplo, em Bragança. Começou com o Victor Cantillo, que também precisa de sequência. E aí, ali você vai entendendo se ele pode fazer esse meio campo junto do Duqueiroz. O Du é um cara que tá jogando todos os jogos, é mais jovem, a gente sabe. Mas assim, gente, eu sei que quanto mais idade, você tem uma propensão a mais de lesão, só que isso independe, não significa 100% de acerto, né? O jovem, ele também tem um risco de lesão, inclusive de câimbras, né? Porque, por conta do desgaste. Então você precisa dosar isso também. Não é fácil o que o Vitor tá fazendo. E na entrevista ele falou muito sobre isso. Pô, a gente... por vezes, não vai ter tanta qualidade. Eu sei disso. Fomos pragmáticos e vencemos. Os 3 pontos foram conquistados. Porque quando você não jogar bem, ele disse, eu prefiro jogar bem e ganhar. Mas quando eu não jogar bem, eu ainda assim tenho que ganhar. Cara, isso diz muito, né? O resultado, primeiro, que baliza o trabalho. Dá confiança. Ele não tem tempo de treinar. Ele chegou já tomando porrada em clássicos. Eliminado do Paulista. Ele percebeu que ele precisava... Não adiantava colocar todo mundo dos titulares, o quinteto, todos os principais jogadores em campo ao mesmo tempo, porque ele não teria a mesma intensidade. Começou a mesclar. Aí você tem uma dificuldade de encontrar entrosamento. Isso demora um tempinho a mais, que você não tem também nos treinos, porque você volta de viagem num dia, faz o regenerativo para quem jogou, treina quem não jogou 90 minutos, no dia seguinte já faz um preparatório para o jogo do dia seguinte, depois ou tem viagem ou já tem que concentrar para o jogo em casa. Então o treino, ele disse, é muito objetivo, é muito posicional, é muito, nós vamos fazer isso, nós vamos corrigir isso e isso, acabou. Não tem muito o que fazer, cara, você não consegue trabalhar com frequência, com constância, uma série de atividades. Então é um desafio enorme que está enfrentando não só o Vitor Pereira, né, mas os treinadores hoje no futebol brasileiro. Eu estou exaltando aqui o Vitor porque é um cara que chegou, tomou porrada porque perdeu jogos e hoje é líder do campeonato, é líder do grupo na Libertadores. E esse Corinthians, líder do Brasileirão, ele tem alguns números interessantíssimos. Por exemplo, 4 jogos sem levar gols. Ele ajustou a defesa. E assim, se você vê times campeões brasileiros especialmente, normalmente eles têm o melhor ataque, mas é quase certo que eles têm a melhor defesa. Isso o Tite ensinou, né? Ganhando alguns campeonatos aí também, né? Ajustando a defesa. Você primeiro não toma gol, para depois pensar em construir. Contra o Bragantino foi muito isso, né? Quando ele explicou por que ele terminou o time com 4 zagueiros, foi muito interessante a explicação dele. Porque ele estava percebendo que ali naquele momento o Bragantino, que usa muito bem os lados do campo, começaria a alçar bolas altas e teve até uma chance com o Ítalo, que a bola bate na trave. E ele percebeu que havia muita inversão para o Luan Cândido, que é um jogador alto também no lado esquerdo. E o Rafael Ramos, baixinho, estava perdendo todas as disputas. O que ele faz? Coloca o Robson Bambu. E para você já pegar essa primeira bola. E aí você tinha o Robson, João Vitor, Gil, ou Gil, João Vitor e Raul Gustavo, mais o Bruno Melo, que não é um lateral ofensivo, né? Então você fechava numa linha de 5 para se defender. Nossa, mas que feio isso. Eu não sou desses que acham que retranca ela é horrorosa, ela é antijogo. Não, eu acho que se defender também é uma forma, é uma estratégia que, bem utilizada, ela dá resultado. E futebol, gente, ainda
é resultado. Então ele falou desse pragmatismo, ele falou que em vários momentos vai precisar fazer isso, e de novo, 4 jogos sem tomar gol. E aí tem mais um detalhe, o Cássio tá na segunda maior sequência dele com a camisa do Corinthians. São 6 jogos sem vazar, porque ele não estava contra o Palmeiras, jogou o Matheus Donelli, ele não estava contra a Portuguesa do Rio, que foi 1-1. Então, desde que ele tomou aquele gol de pênalti do Botafogo na estreia do campeonato, que foi 3-1, ele não tomou mais gol. São 6 jogos, e aí ele igualou uma sequência dele de 2015, onde também ele ficou 6 jogos sem tomar gol. A maior sequência dele é de 2014, que são 7 jogos. Ou seja, se ele ficar mais um jogo sem tomar gol, agora se ele vai jogar contra a Portuguesa do Rio, se o Corinthians não tomar gol e ele jogar, ele já iguala a maior sequência dele. Cara, isso é um dado interessantíssimo. Outra coisa, o Corinthians tem o melhor começo de campeonato brasileiro desde 2017, quando foi campeão pela última vez, com o Fábio Carille. A única diferença é que nesses 5 primeiros jogos ele tinha 4 vitórias e 1 empate. Hoje ele tem 4 vitórias e 1 derrota. Sofrida, né? Aquela pro Palmeiras de 3-0. Mas é a única derrota que o time tem no campeonato, de resto são 4 vitórias. O que faz com que o time tenha 80% de aproveitamento. Fez 8 gols, sofreu 4, 3 num jogo só, né? Depois o outro pro Botafogo, em um saldo de 4. Realmente são números interessantes, de que, mas o Corinthians para muitos, né, cavalo paraguaio, o Galo, o Flamengo e o Palmeiras ainda não entraram. Tá bom, eu também acho que esses times vão crescer ainda, que tem muito campeonato, que tem digamos, uma dinâmica de tabela que faz com que muitos times eles comecem bem, daqui a pouco eles percam ritmo, percam fôlego. Eu não sei se o Santos vai conseguir manter esse fôlego. O América Mineiro eu acho que não vai conseguir manter esse fôlego, hoje é o 3º colocado. Mas o Corinthians está nos dando alguns indícios. Eu também não sei se o Corinthians vai ser campeão. Acho que vai dificultar muito e afunilar muito ali na frente, porque também depende de outras competições. Mas é fato que há uma consistência, que há um trabalho interessante sendo feito, que há uma gestão muito bem feita fisicamente do Vitor Pereira. Para fechar esse novo posicionamento do Renato Augusto, eu fiquei curioso, porque eu estava percebendo o Renato mais à direita realmente, especialmente quando ele tira o Mantuan do jogo. E aí o Renato ficou tendo que fazer o corredor nos minutos finais. E aí quando ele foi questionado depois do jogo pelo Flávio Ortega, da ESPN, que às vezes ele dá uma oscilada, que ele não fez um grande jogo, mas ainda assim conseguiu decidir e tudo mais, ele respondeu, eu tô me adaptando a essa nova função, não tá sendo muito fácil para mim, mas eu tô tentando fazer o que o Vitor quer. Aí eu fiquei, poxa vida, é verdade, né, cara? Ele tá jogando num outro setor. E aí eu recorri ao meu amigo Joe, que vocês conhecem lá do Twitter. O Joe é um analista tático muito bacana, vale a pena seguir, vou deixar o arroba dele aqui para vocês. E aí eu falei, Joe, qual é o posicionamento do Renato? Consegue me falar aí? E aí ele me explicou, me clareou, né, que realmente o Renato ele jogava mais pelo lado esquerdo, no tripé de meio-campistas, né? Então, esperando a ultrapassagem do Piton, dominava com o pé esquerdo, já abrindo o campo para ele poder encontrar um passe ou mesmo um arremate de média distância, e dessa vez não, o Vitor colocou ele do lado direito. O que faz? Faz com que ele tenha que se adaptar porque ele está com o cérebro um pouco invertido. Quando ele domina, ou ele tem que dar profundidade para ver quem passa pelo lado direito, ou ele tem que puxar para a esquerda para poder fazer um lançamento. Isso às vezes atrasa um pouco a jogada. Também é verdade que se ele tivesse numa outra função, ele não teria feito o gol que ele fez contra o Bragantino, porque é justamente onde ele estava atacando o espaço, mesmo que o passe do Queiroz tenha passado um pouco dele e ele tenha dado o carrinho, provavelmente se ele está do outro lado, ele ia ter que ir para um contra o defensor. Então, tem prós e contras, me disse o Joe, né? E eu concordei, realmente. E a gente está vendo que ele está num pedaço de campo diferente. Até porque, nesse eixo de meio-campistas, o Maicon acaba fazendo mais, até por ser canhoto, essa função pelo lado esquerdo, né? E o Du também se solta bastante, mas o Renato está fazendo esse tripé pelo lado direito. É uma adaptação, é uma novidade que, né, a gente tem percebido dentro desse repertório tático que o Vitor Pereira tem apresentado. Inclusive, né, gostando do sistema de 3 zagueiros, ou até 4, como foi o caso de Bragança Paulista. E aí, o que vocês estão achando do trabalho do Vitor e dessa liderança do Corinthians? É consistente? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!